Olá, boa tarde, amigos do Globoesporte.com, do SportTV.com. Obrigada pela participação. Faça-nos companhia nessa reestreia do Cartola FC. Após uma pausa, uma intertemporada aí por conta da Copa das Confederações, o Brasileirão está voltando com tudo e o nosso programa também, é claro. Mas você deve estar se perguntando, cadê o Daniel Cardoso que apresenta este programa? Bom, Daniel tirou férias, tá na molezinha, tá passeando, tá descansando e durante esse período eu vou substituir o Daniel. Bom, mas eu não estou sozinha. Hoje eu estou aqui com a presença do Marcos Felipe, produtor da TV Globo, bem mais melhor que o conhecido Daniel, como né? Marcão. E que deixa registrado, né? Bem melhor que o Daniel. Daniel, você tá vendo a gente, né? Pode ficar de férias, de repente tira um outro mês aí, fica 2 meses fora, volta só no Brasileiro no que vem, de repente, melhor. Ai, tadinho do Daniel. Dani, a gente vai sentir sua falta, tá? Bom, e os amigos internautas, os cartoleiros de plantão, também podem participar com a gente através do Twitter com a hashtag CartolaFC. Manda suas perguntas, suas dúvidas, só não deixa de participar com a gente. E se você também quiser mandar vídeo, pode mandar. É só entrar lá no site do Cartola FC, faz o seu vídeo e manda pra gente aqui no Cartola. Bom, pra começar eu tenho uma pergunta pra você, amigo. É o seguinte, eu quero saber, durante essa intertemporada, muitos jogadores saíram, foram pra fora, enfim, eu quero saber, entre os jogadores que saíram do Brasileirão, que não vão mais disputar o campeonato, qual vai fazer mais falta no seu time? Bom, eu acho que no meu time, Marcão, Neymar vai fazer uma falta danada. E no seu? Não, o Neymar também. Só que o Neymar é aquela coisa, ele é um jogador caro, né? Muitas cartoletas, então não é toda hora que dá pra escalar o Neymar. Mas acho que o Wellington Ney, por exemplo, o Fred do Inter, né, o meia, que também saiu, o Paulinho, né, o Paulinho, volante do Corinthians, que faz gol toda hora, é um volante que assim, você pode escalar no meio campo, né, um jogador que é volante, e você vai ter os 3 atacantes, mas ele faz gol toda hora, logicamente, marca pontos, né, enfim, tem vários jogadores. Acho que o Paulinho talvez é um jogador que eu costumava escalar bastante. Então, acho que esse, pra mim, vai fazer mais falta. E pra você, amigo internauta, qual é que vai fazer mais falta? Manda pra gente, participa, diz aí qual vai fazer mais falta na sua seleção. Bom, agora antes da gente começar a falar da próxima rodada, da 6ª rodada que começa amanhã, vamos saber quem foi o melhor da última rodada? Bom, o melhor da última rodada foi o Gabriel, o meia Gabriel do Flamengo. Ele fez 16,70, ele fez 2 gols, passes errados só teve 1 e finalizações defendidas 1. Gabriel aí, surpreendeu, Marcão, na tua opinião? Não, ele já vinha fazendo uma boa temporada, a torcida do Flamengo elogia bastante ele, né? E nesse jogo, especificamente, ele jogou muito bem. Agora ele vai jogar contra o Curitiba, né? O jogo do Flamengo contra o Curitiba, o líder do campeonato. Eu não sei se o Gabriel vai ter essa vida, vai ser um pouco tão fácil, né? Como foi nessa última rodada, mas é um jogador que pode se apostar. Aí, tá aí a dica do Marcão, fica anotado, Gabriel, uma boa aposta aí, segundo o Marcão. Bom, antes da gente falar da próxima rodada também, eu tenho um recado pra você. Fica ligado nesse recado, ó. O mercado fecha às 16h30 de sábado, 2 horas, né, antes de começar a primeira partida da rodada. E os jogadores do Atlético Mineiro podem ser poupados. Bom, Marcão, pode ser poupados. O Cuca deu uma entrevista, ele falou que, perguntado, né, se todos os jogadores, quase tem um jogo contra o Nils, né, pela Libertadores, então está preocupado com isso. Aí ele falou que a turma toda, né, a frase dele foi: a turma toda vai ser poupada. Então, acho que, mas inclusive assim, o time reserva do Atlético tem boas opções, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem boas opções ali no time reserva do Atlético. É isso aí, a gente então é só tomar um cuidado na hora de escolher os jogadores do Atlético aí para compor o seu elenco. Fica atento aí quem vai poder jogar ou não. Bom, para começar, vamos logo saber quem são as nossas opções de goleiro. Bom, as opções de goleiro aí, o Gideão do Náutico, 2,37, o Náutico recebe o Atlético Paranaense em casa, a Ponte Preta em casa, o Muriel do Internacional, 9,81, o Inter recebe o Vasco em casa e o Victor do Atlético Mineiro jogando contra o Curicica, 11,63. E aí, Marcão, quais são as opções? Desses 3 aí, o Muriel, inclusive, está no meu cartola. O Muriel, goleiro do Inter, bom goleiro, tá a um preço, né, razoável, não chega nem a 10 cartoletas.
E o Vitor é aquela dúvida, né? O Cuca, é que geralmente os jogadores, o técnico, né, quando costuma poupar o time, o goleiro nunca é poupado, o goleiro precisa de ritmo, aquela coisa toda. Mas eu acho que pelo tom da declaração do Cuca, de repente o Vitor não vai. E o Gideão é um lado, eu acho que assim, embora seja bem barato, e vai jogar contra a Ponte Preta em casa, né? O jogo em casa, só que o Gideão tem uma sombra agora que acabou de ser, o Náutico contratou o Ricardo Berna, que era um goleiro do Fluminense, reserva do Fluminense, que tinha jogado as 5 rodadas anteriores, então de repente o Gideão, não sei, né? Ou ele vai agarrar pra burro pra mostrar, olha só. E tá baratinho ali, né? Exatamente. Eu vou agarrar pra caramba pra mostrar que não precisava ter contratado o goleiro, ou também vai estar, né, pra baixo e tudo mais, né? Então pode ser uma boa aposta. Pra quem tá com pouco dinheiro, não quer investir muito em goleiro, de repente o Gideão pode ser uma boa. É verdade, o Gideão aí é uma boa aposta. Né? Verdade. Então vamos ver as nossas opções aí de laterais? Bom, laterais aí a gente tem o Maranhão do Náutico, 6,53. O João Paulo do Flamengo, 7,15. O Flamengo e o Coxa jogam no Mané Garrincha, lá em Brasília. E o Fabrício do Inter, 8,76, jogando contra o Vasco. E o Vitor Ferraz do Coxa, 13,4, Flamengo e Coxa. E aí, Marcão, entre essas opções aí, qual você escolhe para o seu time? Eu ficaria com o João Paulo. O João Paulo que o Mano Menezes, o Mano Menezes, o novo técnico do Flamengo, tem elogiado bastante ele nos treinos, né? Entre a boca pequena ali, né? Com os repórteres, aquela coisa toda. É um lateral que cruza muito bem, né? Bate muito bem na bola, então pode, quem sabe, fazer uma assistência aí, bota ponto para ele. Então acho que o João Paulo desses aí é um que eu apostava. E o Maranhão, talvez, também. Embora nenhum desses quatro são no meu time no Cartola. Mas também não vou dizer quem tá também, não. Isso aí, o Marcão vai segurar, é segredo. É jogo, né? Então. É jogo, ele quer imitar. Então, quem sabe, né? Essas são as nossas sugestões. Não, né? são boas sugestões. Claro, essas são as nossas sugestões. Você vai escolher o que você quiser como Marcão. A gente botou aqui as sugestões, tem os baratinhos, tem ali os mais ou menos e os mais caros. Um bom investimento. E a defesa do time? Vamos ver os zagueiros aí que a gente selecionou? Zagueiros, nós temos o Índio do Inter, 3,84. O Inter joga contra o Vasco. Paulo André do... O Paulo André do Corinthians, 6,50 contra o Bahia. O Digão do Fluminense, 9,31. Fluminense aí fazendo clássico com o Botafogo. E o Hever do Atlético Mineiro, 17,66 contra o Criciúma. O Hever foi aquilo que a gente tinha começado a falar do Atlético Mineiro, não é isso, Marcão? O Hever, no caso, assim, ele é titular do Atlético Mineiro, só que ele tá poupado porque ele tá suspenso na Libertadores. Exatamente. Então, ele vai jogar o Brasileiro, então, pra quem tá com dinheiro sobrando aí, que não era o meu caso quando eu escalei o Cartola, então é um jogador, um zagueiro caro, mas é um bom zagueiro, faz gol também, né? Isso conta bastante, mas é uma opção. Mas eu gostei do Índio ali, é um bom nome, né? Vai jogar contra o Vasco, vai jogar em casa, então de repente o Vasco não vai, né, pressionar tanto, né? E o Digão acho que é o seguinte, né? 2 ou 3 rodadas atrás, né? Ele imitou, né? Fez 2 gols e tal, então deu aquela valorizada, mas não sei se o Digão é pra... Não é um zagueiro muito regular, não. Eu não apostaria no Digão, não, mas enfim. Você tem suas ressalvas? Né? Tem minhas ressalvas. Bom, e os internautas? Vamos saber o que os internautas estão achando, o que os cartoleiros aí de plantão estão achando? Olha lá, o Barros FP. Opa. Começando o programa do Cartola FC, vamos às dicas. E com gatinha, gostei. Obrigada pelo elogio. Continua aqui com a gente, hein? Não sai daí, não. Tem mais participação? Tem sim. Alan Pina, Cartola FC, vai voltar, Mané. Christian Alves, monta aquele time esperto, cara. Ó, ele tá desafiando aí o amigo, hein? Isso aí, tá mandando desafio pro seu amigo. Tem mais alguém aqui? Tem, ó. Lucena, time escalado. Agora vamos que vamos, Cartola FC. O time dela já está escalado. E o seu? Bom, continua participando, mandando suas perguntas e as suas dúvidas. O teu já está escalado, Marcos? O teu já está escalado. Mas assim, sempre, né, o mercado, né, como você disse no começo, fecha amanhã 4h30, quem sabe, né? Tem treino hoje, tem muito time treinando agora à tarde, né? Sexta-feira vai que alguém se machuca, então você tem que ficar ligado. Tem que manter ligado ali no Globoesporte.com, no esportevida.com, vendo as notícias dos times, porque alguém pode se machucar de última hora, ou o técnico mudar radicalmente, enfim, alguma novidade assim, tática, então é bom ficar de olho. É verdade, é importante ficar de olho. E no início do programa a gente fez uma pergunta e eu vou refazer essa pergunta para lembrar e pedir a participação de vocês. Bom, a gente perguntou qual jogador que durante a intertemporada, essa pausa aí do Campeonato Brasileiro, deixou o campeonato, não vai mais jogar, como o Neymar, vai fazer mais falta no seu time. A gente já deu as opções aqui, Neymar, Felipe Gabriel do Botafogo, Wellington Nem, Fred do Inter, Paulinho, Paulo Miranda também, que foi agora zagueiro do São Paulo, foi pro Olympique de Marseille, se não me engano. Então são alguns jogadores que realmente vão fazer
pode fazer falta ou não, né? Mas o Paulo Miranda acho que nem tanto, mas, por exemplo, o Fred, o Neymar, né? Que você falou no começo, o Paulinho, especialmente, que seria um jogador que provavelmente eu escalaria, assim. Então, são jogadores que vão fazer falta, sim. Isso aí, participa aqui com a gente. Bom, vamos agora saber os meio-campistas que a gente selecionou aí como opção para vocês. Bom, olha lá, os meios a gente tem o Carlos Eduardo do Flamengo, 5,16. O Wagner do Fluminense, 8,55. O Fluminense e Botafogo. Guilherme do Corinthians, 8,83, jogando contra o Bahia fora de casa. D'Alessandro do Inter, 16,29. O Inter joga em casa contra o Vasco, é favorito. E o Lodeiro do Botafogo, 20,73, Botafogo e Flamengo. É uma opção, você arrisca, Marcão, aí, investir no Lodeiro, mesmo sendo clássico? É complicado, pelo preço, né, do Lodeiro, embora o Lodeiro venha motivado, né, fez uma boa Copa das Federações pelo Uruguai, né, tá em ritmo, né, enquanto os jogadores de Botafogo e Fluminense, de repente, estão um pouco, né, ficaram quase um mês, assim, parados, né, então não estão sem aquele ritmo de jogo, né, jogo de verdade, jogo à vera. O Lodeiro não, pelo contrário, né? Tava jogando pelo Uruguai, então tem esse lado. Mas é um jogador, um pouquinho caro, né? Cartoletas demais ali pra ele. A gente também ali deu a opção do... Deu a opção barata. O Wagner, do Fluminense, é um bom nome, Exatamente, de repente, mas também tem o Cláudio do Clássico, né? A questão do Clássico. E o Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo é a questão que o Carlos Eduardo ainda não vingou no Flamengo, né? Então, quem sabe, né? Que de repente aquela hora que o Carlos Eduardo aparece, o Carlos Eduardo estreia realmente no Flamengo, aí quem botar o Carlos Eduardo, ele ter gastado pouco, vai fazer muitos pontos. Vai deslanchar, né? Isso aí. Então vamos ver as opções de atacante? Bom, como atacante a gente selecionou aí o Marcelo Moreno do Flamengo, 7,58. O Jorge Henrique do Inter, 10 cartoletas. O Luan do Atlético Mineiro, 13,18, jogando contra o Criciúma. O Ederson jogando contra o Grêmio, o Edson do Atlético Paranaense, 17,12. E o Fred do Fluminense, 28 cartoletas. Bom, Fred vem aí de uma campanha espetacular da Copa das Confederações, cheio de moral. E ainda tem aquela história que o Fred sempre decide, aí tem um bom histórico contra o Botafogo. Chamar de Carrasco, o Botafogo, se não me engano, fez 9 ou 10 gols, assim, em pouco mais de 10 ou 12 jogos contra o Botafogo. Então, é um clássico, mas é um cara que dá sorte contra o Botafogo, né? E outro nome interessante também apareceu ali é o Jorge Henrique, né? Que tá fazendo, o Jorge Henrique ali, ó, 10 cartoletas só, tá fazendo sua estreia, né, oficial. Vai fazer essa estreia oficial agora contra o Vasco, né, pelo Inter. Então é um bom nome, vai jogar ali com o Forlan, fazer a dupla de ataque. É um jogador que serve bastante, né? É um jogador que dá muita assistência, que dá muito espaço. E também faz os golzinhos. Eu acho que é uma boa investida no Jorge Henrique. Aí ficou a dica do Marcão. E os técnicos, hein? Vamos ver os comandantes? Bom, nos técnicos a gente tem o Pimenta, o Portuguesa, 3,67. Portuguesa joga em casa contra o Cruzeiro. O Ricardo Drubowski, nome difícil, né? É difícil de... Dubrovski, 7,96, jogando contra o Grêmio. E o Dunga do Inter, 14,22, pegando o Vasco. Marcão, desses técnicos aí que a gente colocou como opção, qual que você apostaria? Eu vou ficar, até uma dica que eu peguei com o último convidado daqui, que foi o Cássio, né, que trabalha no Futidados lá do Globoesporte.com. Ele falou que ele não investe muito em técnica, né, não gasta muito cartoletas. Eu também sigo o mesmo processo que ele, eu peguei essa dica, analisei bem, eu acho que também é por aí. Então eu fico com o Edson Pimenta, vai jogar em casa Portuguesa, então não que, né, o fator campo, né, conte bastante, mas acaba ajudando um pouco. Então, poucos cartoletas, eu aposto no Edson Pimenta, assim. Eu apostaria, é o que eu apostei também no meu cartola. Aí, o Marcão já revelou aí quem... Eu tô revelando um pouquinho do meu time aí, mas não vou revelar tudo. É isso aí, Marcão. Bom, e aí, tem participação do internauta? Tem muita participação. Ó, Rodrigo Schmidt, hora de voltar a escalar o time no Cartola FC. É isso aí, Rodrigo. Todo mundo, ó. Mas tem que ter cuidado, ó. Não pode cuidar para não escalar Balotelli, porque a Copa de Federação já acabou, agora é brasileiro. Não pode confundir. O Forlan até pode, que o Forlan tá no Inter, né? Jogou com as Federações, mas tem que ter cuidado. Agora é Brasileirão. O pessoal ainda tá no ritmo da Copa das Confederações, ó. Começou o Brasileirão, agora vamos que vamos. Já era. Cartola. E aí tem mais um, ó, Vitor Vans, mercado fechado amanhã. Eu já montei meu time no Cartola FC. Boa, ó, o Vitor já preparou o time dele, o Marcão também. Eu também já montei o meu. Você já montou o seu? E a gente tem resposta, eu fiz uma pergunta no início do programa, no meio do programa, e aí a gente perguntou qual dos jogadores que deixaram o Campeonato Brasileiro nessa intertemporada que vão fazer falta no seu time.
Olha lá, ó, Neymar com certeza, sempre será o mito do Cartola com a maior pontuação. Neymar, ele realmente é uma estrela, né? Eu gostava de escalar muito o Neymar, porque assim, eu nunca fui um grande craque no Cartola, então tinha que ter dinheiro, né? Tinha que ter cartoletas. Então o Neymar nunca figurou, alguma hora ou outra eu botava o Neymar, mas ele não... Então não é um jogador que eu fiz tanta falta porque eu não escalava ele tanto, mas é um jogador que, na média, né? Ó, tem mais aí. Ó, o Luizinho mandou, ó, Paulinho era o nome certo no meu time do Cartola FC, com certeza é o que mais vai fazer falta. Paulinho também realmente um grande jogador, um craque, vai fazer falta, né? Sim, com certeza. É aquilo que a gente tinha dito no começo do programa. Apesar de ser um volante, jogador que joga no meio campo, mas chega toda hora, chega para finalizar, então chuta, arremata bastante, né? Independentemente de fazer o gol ou não, então marca muitos pontos. É importante. Isso aí, temos mais aqui, ó. O Dani mandou, ó, o Luxemburgo é a maior perda do meu time do Cartola. Bem lembrado, que nessa intertemporada o Luxemburgo foi demitido do Grêmio, o Renato Gaúcho foi contratado para o seu lugar, mas não sei se vai fazer tanta falta assim no Cartola, né? Pro Grêmio eu não sei, né? Entendi, é isso aí, ó, estamos ao vivo, são 3h16, estamos ao vivo nessa sexta-feira aí, preparando tudo, dando todas as dicas para você fechar o seu time até as 4h30 de amanhã, porque a rodada começa às 16h30. Então você tem até as 4h30 para montar e escalar todos os seus times. Bom, Marcão, a gente está chegando ao final. Queria saber suas considerações aí para essa sexta rodada aí do Brasileirão. Então, o que eu acho que assim, o Atlético Mineiro é um time que de repente, embora vá com o time reserva, mas vai jogar em casa contra o Criciúma, é um time que está no meio da tabela, o Criciúma, e muitos jogadores estão querendo mostrar serviço, porque precisam mostrar serviço, né? Porque o Atlético tem um time certo, né? Que vem jogando ali aquele ataque, Ronaldinho, Diego Tardelli, esse pessoal não vai jogar, mas quem vai entrar no lugar deles, por exemplo, até o Luan, que apareceu como dica, então de repente o Atlético Mineiro pode ser um time para se investir nessa sexta rodada aí, quem sabe. Essa aí, ficou a dica do Marcão. Bom, o nosso programa já está chegando ao final, mas se você perdeu alguma parte do nosso programa ou se você quer rever as nossas dicas até amanhã, na hora que você vai montar o seu time, daqui a pouquinho ele vai estar na íntegra, on demand, na internet, você pode rever quantas vezes forem necessárias para você montar o seu time. Bom, sexta-feira que vem nós voltamos ao vivo para a 7ª rodada, para a gente dar as nossas dicas, para te ajudar a escolher o seu elenco, e fique agora com o nosso listão e obrigada pela companhia. Até a próxima.